Boa noite, então, gente. Hoje eu e a Luísia, né, que somos da Liga Acadêmica de Oncologia, vamos falar um pouquinho sobre a história da oncologia. A gente quis trazer esse tema porque é algo assim que a gente achou bem interessante de falar, tem umas curiosidades bem legais e que com certeza vai ser muito legal para a gente, né, ficar sabendo de tudo isso. Então vamos começar. A gente sabe, né, que o câncer, ele é uma doença que ele é conhecido desde a antiguidade, né? Claro que não da mesma forma que a gente conhece hoje, era envolvendo outras questões, né, das épocas. Então, a gente tem uma primeira descrição de registros de casos de câncer, e o que a história assim nos traz, né, o registro mais antigo que a gente tem é dessa descrição de aproximadamente 2500 a.C., que é o papiro de Edwin Smith, que é essa foto que vocês estão vendo aí do lado. E ele é da época da região do Egito, né? Então está escrito em egípcio, todo o papiro. E aí o que a gente percebe é que nesse papiro tinham muitos casos, cerca de 50 casos clínicos, digamos assim, né, da época, que eram observadas as doenças nas pessoas, e aí nele constava tanto a descrição da doença, como um certo diagnóstico, até mesmo tratamento. E aí tem dois casos que chamam mais atenção e que tem mais a ver com essa questão do câncer, que tem mais a ver com a descrição de um tumor. Um deles, nem tanto, que é mais sobre uma lesão assim, ulcerativa, não teria tanto a ver, mas também a gente leva em consideração. Mas tem um que é muito assim característico, que é esse aqui. Então, todos os casos, eles tinham como se fosse um título e toda a descrição. Aí eu vou ler para vocês e aí a gente vai falar um pouquinho. Então, o nome, né, do caso era Orientações concernentes a um tumor protuberante no peito. Aí falava: quando examinamos um caso ou um homem de tumores, massas, protuberantes no peito e descobrimos que elas se espalham sobre seu peito, quando lhe apalpamos nos peitos e sentimos que estão frios, não havendo nenhuma febre quando lhe tocamos, sem que apresentem granulações, se eles não formam líquidos, apresentem, sem gerar secreções de líquido, e sentimos protuberâncias ao tocá-los, devemos dizer, no que a lhes concerne, eis que me deparo com um caso de tumores, massas protuberantes. Quando há tumores, massas protuberantes no peito, indicam a existência de inchaços volumosos, duros e em expansão nesse local do corpo. Tocá-los é como tocar numa bola de trapos e podemos compará-lo ao fruto mate verde, que é duro e frio ao toque. Terapia não existe nenhuma. Então, esse caso, né, foi feita, né, a análise, né, e realmente pensa que se trata de um tumor, de um câncer de mama da época. E é muito legal a gente perceber que desde aquela época, né, existia essa questão de realmente examinar, sentir que existia ali uma protuberância, pensar o que seria, já era descrito como se fosse uma massa, um tumor, e então desde essa época já eram percebidos casos, né, como esse, e o que a gente percebe é que justamente era um caso, assim, aparentemente muito difícil de lidar na época, porque eles realmente falaram, terapia não existe nenhuma. Então, com certeza foi um desafio, assim, na época, né, a figura, assim, né, do médico que existia, do cirurgião da época, não tinha nada o que ser feito. Então, a gente achou bem legal trazer, que é uma curiosidade muito legal, acho que pouca gente deve saber. E aí, realmente, descreve um caso de tumor lá na antiguidade. E aí, seguindo um pouquinho, a gente tem essa questão do símbolo, né, da oncologia, que todo mundo conhece, que é a figura do caranguejo. Então, vai ser essa representação típica, né, do câncer. E ele teve origem muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga. Foi Hipócrates que surgiu, né, com essa teoria desse símbolo, né, a criação dele. E aí ele usou a palavra carquinos, que lá, né, em grego significava caranguejo, justamente para descrever a presença de nódulos que eram ulcerados e que não cicatrizavam, que na época, né, pensava-se justamente que seria essa questão do tumor. Então, a gente acredita que essa nomenclatura, né, é justamente essa questão da natureza de um caroço, né, de um tumor, que seria ali mais endurecido, justamente com a questão da vascularização, né, com os vasos ali sanguíneos muito proliferantes ao redor, inchados, o que lembraria, teoricamente, as pernas do caranguejo. Então, a gente até colocou, né, a imagenzinha aí, que lembrava, então, as perninhas, e aí foi colocado como símbolo o caranguejo.
Então, o que a gente percebe é que no passado o câncer ele era visto como uma doença que afetava principalmente as mulheres. Então, os principais relatos, né, as principais percepções dessa doença era justamente nas mulheres, no sexo feminino, e principalmente destacando assim o câncer de mama e também o do colo do útero. E por quê, né? Por que eram percebidos justamente esses tipos de tumores? Porque as lesões, né, que eram ali provocadas pelo tumor, né, na mama, eram mais fáceis de ser identificadas do que por outros tumores. Talvez até por conta de uma percepção maior, né, mais sensível ao toque, algo do tipo. E também a questão do câncer do colo do útero era mais por conta de outros sinais, por exemplo, odores, né, muito fortes que vinham ali da região do ventre da mulher, a questão do sangramento, né, às vezes sangramento assim descoordenado, né, muito abundante. Então, isso tudo demonstrava também que eram sintomas mais avançados. Então, era uma doença que já estava ali há muito tempo presente e por isso também, então, que realmente eram identificados sinais e sintomas, né? Porque, obviamente, se fosse no estágio mais inicial, não iam ser percebidos. Aí, a gente trouxe aqui uma pintura, que é desse pintor, o Rembrandt, não sei falar. Então, ele pintou esse quadro, e o que aconteceu? Em 1966, um cirurgião italiano, ele pegou esse quadro, ficou olhando ele, observando, assim, por muito tempo. E o que acontece é que ele notou uma assimetria da mama esquerda dessa mulher da pintura. Ele percebeu que tinha uma retração da pele, uma alteração da cor e um inchaço na axila dela. Por meio dessa pintura, ele conseguiu perceber isso tudo. E aí, o que ele teve vontade de fazer é ir atrás mais da história, né, dessa mulher, tentou descobrir, né, como que ela era, o que aconteceu com ela na época. E justamente essa pesquisa toda que ele fez, ele descobriu que essa modelo da foto, ela tinha morrido 9 anos depois da conclusão desse quadro. E ele, né, nos relatos e registros, ele percebeu que ela foi vítima de uma doença muito arrastada, né, um longo período que ela ficou se sentindo mal, muito debilitante, com sofrimento muito grande. E aí ele, assim, percebeu, né, ele chegou a uma conclusão de que possivelmente essas características que ele percebeu pelo quadro e a questão dela ter morrido de uma doença muito arrastada, né, que demorou muito tempo, né, para ela vir a óbito e tudo mais, ele pensou que seria justamente um câncer de mama. Então eu achei muito legal, achei muito interessante que ele, por meio de uma pintura, ele conseguiu identificar isso tudo na mama da moça para chegar a uma conclusão de que se tratava de um câncer, que na época, obviamente, ela não sabia, né, desse diagnóstico, e ela morreu por conta dele. E aí, avançando um pouquinho, assim, eu tô falando, assim, bem dos tópicos mais importantes, tá, gente? Coisas de curiosidade, porque se for falar tudo da história da oncologia, é muita coisa. Então, a gente resolveu focar, assim, nas coisas mais legais e que teriam mais uma importância maior. Então, agora falando um pouquinho da teoria dos humores. O que era isso? Humor, em grego, chama kimos, eles descreviam como se fosse uma substância que está presente no organismo, né, da pessoa e que vai ser muito necessária justamente para a manutenção da vida e da saúde dela. Então, isso é desde a época de Hipócrates que ele descreveu essa questão do humor e que era muito usado naquela época da Grécia, essa questão. E aí, o que aconteceu? Alguns anos depois, o Galeno, inspirado nessa teoria de Hipócrates, da questão do humor, ele separou alguns humores no corpo humano. Então, ele decidiu, né, ele definiu que existiam 4 tipos de humores. Então, que seria o sangue, o fleuma, a bile amarela e a bile negra. Então, o que acontece? Quando esses humores estão harmônicos no nosso corpo, quando eles estão combinados de uma forma proporcional, tanto nas propriedades, né, que para cada humor eles também colocavam características, né, para cada um, e cada humor também tinha muito a ver assim com o que a pessoa estava expressando no momento. Por exemplo, a bile negra, ela era mais da questão melancólica, que eles diziam. Então, se a pessoa tinha talvez uma proporção maior de tal humor, ele era aflorado naquela pessoa alguma característica específica. Então, quando esses humores estão, né, coexistindo ali harmonicamente, a gente tem, então, a saúde daquela pessoa. Seria, então, o mundo ideal, né, o cenário ideal. Então, o que eles falaram é que o homem ele vai adoecer justamente ou quando a gente tem a falta ou quando a gente tem um excesso de um desses humores. Quando não está em perfeita harmonia, quando um está sobressaindo em relação ao outro. Ou também quando ele vai se separar do corpo, que eles falavam, e não se unir aos demais.
Então, é justamente pensando nessa questão da proporção, esse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu é que, então, surgiu uma teoria que quando a gente tem um desses humores em maior quantidade e, assim, de forma que não está se misturando com os outros, não está sendo harmônico, que seria a bile negra, a gente teria, então, o surgimento do câncer como doença nessa pessoa. Então, por muito tempo eles acreditaram nessa teoria dos humores, foi algo assim muito difundido, muito forte na época. Só depois de muito tempo é que eles vão quebrar essa teoria, que eles vão começar a descobrir a questão das células do corpo, né, do estudo na microscopia, mas, assim, realmente muito tempo realmente se acreditou nessa teoria dos humores, e muito legal pensar que também eles definiram um desses humores como o provocador do câncer. Então, é realmente uma doença que está muito presente, muito importante, que as pessoas sempre quiseram, né, talvez definir ela de alguma forma, pensar nela, né, no como que ela surge, por que ela aparece. Então, na Grécia foi assim. E aí, agora avançando bem mais, vou começar a falar de umas coisas, né, um pouco mais modernas, mais recentes. Em 1750, o Percival Pott, ele vai ser a primeira pessoa que vai pensar que o câncer ele pode ser ocasionado devido a fatores ambientais, fatores externos. E o que ele fez para chegar a essa conclusão foi que ele fez um estudo, né? Ele fez uma análise de uns trabalhadores que eram limpadores de chaminé da região dele. Ele acompanhou por muitos anos essas pessoas e aí ele percebeu que justamente esses trabalhadores que eram muito expostos, né, à fuligem do carvão, eles tinham uma maior incidência de câncer de escroto, né? Então, ele foi a primeira pessoa que pensou que justamente o câncer pode ser decorrente de um fator externo, né? Pode estar ligado a uma consequência de alguma atitude, né? De uma exposição mesmo ao ambiente e que não, talvez, fosse uma doença que não ia surgir do nada no corpo da pessoa, né? Estaria também ligado a um fator externo ao corpo. Em 1840, tá ficando bem pertinho da gente, né? Se for parar pra pensar, não tem muito tempo. O Virchow, que ele é muito famoso, né? Ele é o pai da patologia. É claro que ele sendo o pai da patologia, ele teria muito impacto também no estudo da oncologia, né? Ele fez muitas descobertas. E aí, ele foi a primeira pessoa a descrever que realmente alterações celulares vão estar ali acompanhadas, né? Vão estar ligadas a diversas patologias. E então ele também vai pensar nessa questão que as células doentes vão derivar de células sadias de tecidos normais e ele vai ser também muito importante nessa caracterização do crescimento das células, né, da diferenciação. Então ele vai pensar nessa questão da hipertrofia, da hiperplasia, da neoplasia. Há também a questão das células inflamatórias que estão muito presentes nos tumores, nas neoplasias. Ele vai ser o primeiro a ter essa percepção, a fazer os estudos com relação a isso e perceber que existe uma resposta inflamatória, né, umas células inflamatórias muito presentes. E ele vai ser a pessoa que vai dar o nome de leucemia ao câncer, né, a neoplasia dos glóbulos brancos. Então, sem dúvidas, aí foi uma figura muito importante na história da oncologia. Avançando um pouquinho mais, em 1910, o Peyton Roos, ele fez um achado muito legal, que ele descobriu que um sarcoma, né, em galinhas domésticas que ele tinha e que ele pesquisava muitas coisas nelas, ele ia ser transmissível de uma ave para outra, extraindo o tumor, né, fazendo a extração de um pedacinho do tumor, que vai ser passado num filtro muito fino e dessa forma vão ser obtidas ali as células para ser injetada em outra galinha. Então, ele descobriu que esse agente indutor do tumor era um vírus, e mais tarde esse vírus vai ser nomeado, vai ser estudado direitinho, que foi denominado vírus do sarcoma de Roos. E esse vírus foi justamente o primeiro oncovírus a ser descrito. Então, com essas descobertas que ele fez, que foi muito fundamental para basear mesmo outros estudos que viriam depois, principalmente pensando nessa questão dos oncovírus, por conta disso ele ganhou um prêmio Nobel em 1966. Aí aqui a gente vê o experimento que ele fazia. Ele pegava então a galinha que tinha um sarcoma, né, no músculo, e aí ele removia esse sarcoma e ele pegava, né, as células, né, pegava o tecido menorzinho, e aí ele passava por um filtro que era muito fininho, né, que tinha a capacidade de filtrar mesmo ali, até questão de filtrar bactérias, né, que eu li que foi descrito, e aí ele realmente injetava esse líquido que foi filtrado em outra
galinha e essa outra galinha também desenvolvia o sarcoma. Então, foi muito interessante na época pensar, né, que poderia ser justamente obter ali uma amostra e injetar em outro animal e ter o mesmo resultado, que era o sarcoma. Em 1914, o Boveri, ele vai falar muito dessa questão das anormalidades cromossômicas, né, que são as aneuploidias, que vão ter muito presentes justamente nos tumores, e ele vai perceber que essas alterações vão estar muito associadas na mitose das células. E, além disso, ele também vai sugerir que essas células tumorais são células clonais que vão crescer, que vão aumentar de tamanho e, por isso, gerar um tumor, gerar uma massa. Em 1971, o Alfred Knudson, ele vai fazer pesquisa com relação aos genes supressores tumorais. Então, existiam muitos modelos para explicar, né, a carcinogênese decorrente de supressão dos genes supressores tumorais. Então, a hipótese que ele criou é a hipótese dos dois eventos, e ela é a mais aceita. Então, nessa hipótese, o que a gente pensa é que as mutações, né, no gene devem provocar perda de função dos dois alelos. Então, e que essas mutações elas devem ser recessivas, de caráter recessivo, que vai ser muito diferente daquelas mutações em proto-oncogênese. Então, eu vou mostrar aqui para ficar mais fácil da gente entender. A hipótese dos dois eventos, então, desse pesquisador foi o seguinte: quando a gente tem uma mutação que ela é herdada, os casos de câncer herdado, que não são aqueles cânceres esporádicos, né? Os cânceres herdados, a gente tem que ter a inativação das duas cópias. Então, a gente teria primeiro já uma mutação, acho que do lado esquerdo dá para ver, né, que tem o RB-, já está inativo. E o que acontece é que a outra mutação tem que ser adquirida ao longo da vida do indivíduo. Então, ele já vem com uma mutação já está ali inativa, e aí ele precisa adquirir a outra ao longo da vida dele. Já na mutação adquirida, que é aquela esporádica, que não está relacionado a um câncer herdado, a gente vai ter que as duas, né, as mutações em ambas as cópias do supressor tumoral, as duas devem ser adquiridas ao longo da vida do indivíduo. Então, não vai ser igual ao outro caso, que ele já vem com uma e adquire mais uma ao longo da vida. Nesse caso, as duas vão ser adquiridas ao longo da vida. E é justamente essa hipótese que é mais aceita. E foi muito também relevante na época, né? Claro, ainda era muito recente essa questão dos genes supressores tumorais, e foi, assim, uma descoberta muito grande. E aí, em 1975, esses dois pesquisadores, né, que é o John Bishop e o Harold Varmus, eles vão descobrir os oncogenes. E eles vão descobrir justamente fazendo pesquisas parecidas com aquela da galinha lá atrás. E eles revelaram que justamente o oncogene do vírus, né, que a gente acha naquelas células normais de galinha, eles podem ser células normais, né? Eles descobriram então que essas células normais presentes, elas podem ter genes que, se eles forem então ligados, forem ativados, vão provocar o câncer. Então, eles teve a descoberta dos oncogenes dessa forma. Justamente pegando aquele caso da galinha que tinha o sarcoma, que descobriram, né, que seria gerado por um vírus, e aí eles conseguiram pensar que o oncogene daquele vírus, ele estava presente em células normais, mas quando tinha uma ativação, podia desenvolver o câncer dessa forma. Então, eles também ganharam o prêmio Nobel mais para frente, em 1989. Bom, gente, a Sofia trouxe muitas curiosidades legais para a gente, mas a gente quis trazer para vocês um questionamento, porque muitas vezes quando a gente estuda a história do câncer, de várias coisas, vem muitos nomes internacionais, né, para nós. Vem nomes cientistas na história, mas e o Brasil? Será que tem alguma coisa que a gente consegue contribuir? Que existem inovações ou curiosidades daqui mesmo? Então, a gente quis trazer para vocês também. É bem aleatório mesmo, igual a Sofia falou da questão de datas, mas é só porque, assim, olha que legal que isso aconteceu aqui, né? Aí pode passar, Sofia, por favor. Aí o primeiro nome que a gente queria apresentar para vocês, não sei se vocês conhecem, é o Hilário de Gouveia. E ele foi formado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E em 1872, a partir dele, foi a primeira observação documentada da transmissibilidade hereditária do câncer, né, aqui no Brasil. Porque ele era oftalmologista. E aí, qual foi a história? Ele tratou um paciente com retinoblastoma, e aí esse paciente conseguiu sobreviver. Fizeram a cirurgia nele, ele sobreviveu.
ele cresceu e se casou com uma mulher que não tinha doença, né? Não tinha retinoblastoma. E eles tiveram vários filhos. E aí, dentre esses filhos, eles tiveram 2 filhas que também tinham retinoblastoma e que faleceram. Então, a partir disso, ele conseguiu fazer esse estudo falando, né, da questão, mas como ele não sabia a nomenclatura de gene, ele chamou como hereditária, né? Então não tem essa nomenclatura do que é o gene, como que funciona, mas ele conseguiu fazer essa ligação, né, de que de certa forma aquele câncer tinha sido passado, né, entre aspas, para os filhos. Então foi uma contribuição bem interessante. Pode passar, Sofia. E aí, um outro nome bastante famoso quando a gente fala de câncer no Brasil é o Mário Kroef. Eu vi até um negócio comparando, é como, assim como o Oswaldo Cruz é para saúde pública, o Mário Kroef é para o câncer, né? Porque ele foi uma figura atuante na transformação do câncer em relação à saúde pública e na implantação de ações para controlar o câncer no Brasil, né? E aí, como que aconteceu? Ele nasceu em 1891, morreu em 1983. Ele foi formado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro também, em 1915. Então, a gente até vê uma certa concentração de pessoas se formando mesmo no mesmo lugar, né? Porque não tinha muitas faculdades naquela época. E aí, na Primeira Guerra Mundial, ele participou, né, como médico dessas missões brasileiras de apoio médico. Então, ele foi e lutou na guerra. Pode passar, Sofia, por favor. E aí, em 1924, ele teve que voltar para a Europa, porque era uma outra missão, né? Ele já não estava mais dentro da guerra, mas ele era uma outra missão como médico que ele ia ter que ir lá acompanhar. Aí, quando ele voltou para a Europa em 1924, ele teve acesso, ele viu lá na Europa o bisturi elétrico em operação de tumores cancerosos. E aí ele ficou maravilhado e falou assim, eu preciso, né, levar isso para o Brasil. Então, ele voltou para o Brasil, ele desenvolveu técnicas de eletrocirurgia aqui no Brasil. E aí, por exemplo, aqui na foto que eu coloquei para vocês verem, é o primeiro aparelho de eletrocirurgia no país e quem trouxe foi ele. Então, ele quis, né, viu a diferença que isso fazia no tratamento e quis trazer para cá. Além disso, o Mário Kroef também ficou muito famoso, né, como quando eu disse para vocês em relação à saúde pública do câncer, em criação de instituições. Porque essas instituições, elas eram responsáveis por tratar os doentes, ok, né, algo que era esperado, mas eles já tinham essa noção da importância do diagnóstico precoce, né, de tentar ter esse diagnóstico desse câncer o mais cedo possível para ajudar, né, a diminuir a mortalidade daquelas pessoas. E, além disso, eles também já tinham bastante forte a questão dos cuidados paliativos, né, em como tratar e trazer dignidade ao cuidado desse doente. E aí ele foi, né, com a ajuda do presidente Getúlio Vargas, em 1938, eles inauguraram o Centro de Cancerologia. E aí, gente, o Mário Kroef, ele foi, assim, porque não chamava o INCA na época, né? Ele foi se adaptando até ter o nome de INCA. Mas foi um precursor do INCA, então, assim, a gente sabe que é um dos maiores nomes de tratamento de câncer hoje no Brasil. E tudo começou, né, com o trabalho desse médico. E aí, falando sobre esses primeiros hospitais, né, de câncer aqui no Brasil, a gente quis trazer para vocês que é muito legal que o primeiro hospital destinado ao tratamento de câncer exclusivamente foi em Belo Horizonte, né, então aqui. Hoje em dia é chamado Hospital Borges da Costa, não sei se a Sofia conhece, vou falar. Então, assim, foi o primeiro hospital, né, em 1922, que ele foi inaugurado. E aí, em 1926, ele foi visitado por ninguém menos que Marie Curie, né? Ela chegou a ir lá, chegou a conhecer. Então, é algo bem legal e, assim, né, mineiro, bem da nossa história mesmo. Pode passar, Sofia. E aí, o outro que a gente trouxe para vocês também é o Instituto do Câncer, né? Como um setor da Santa Casa de Misericórdia lá em São Paulo, que também foi inaugurado em 1929. Então, a gente já vê, né, desde aquela época, um certo uma certa motivação em tentar trazer o câncer, em tentar destinar recursos, né, para um atendimento exclusivo em relação aos pacientes com câncer. Pode passar, Sofia. E aí, em 1935, a gente teve o primeiro Congresso Brasileiro de Câncer, que também já mostra essa questão do Brasil, né, dos cientistas, dos pesquisadores, estudiosos aqui no Brasil tentarem se unir para
compartilhar o conhecimento e novas técnicas. Então, foi esse primeiro congresso. Deixa eu passar. E a gente quis trazer também essa questão da Sarah Kubitschek. Não sei se vocês conhecem e sabem um pouquinho a história. Quando o JK era ainda um governador de Minas Gerais, a Sarah Kubitschek, né, a esposa dele, criou como se fosse uma associação de mulheres da alta sociedade, e elas se chamavam pioneiras sociais. E aí elas faziam ações, sabe, para ajudar as pessoas em vários assuntos, seja na questão de saúde, mas arrecadar alimentos, enfim, né, como se fosse fazer boas ações. Tudo bem. E aí, ele foi e virou presidente. Aí, quando ele virou presidente, ela criou a fundação. Então, ficou uma coisa mais oficial, como se diz, né? Antes era como se fosse só um grupo de mulheres fazendo isso e chegou a virar uma fundação. E aí, em 1956, quando isso virou uma fundação, a mãe da Sarah Kubitschek, ela faleceu por câncer ginecológico. Então, o JK, em 1957, ele criou o Centro de Pesquisas destinado à prevenção do câncer feminino. Então, eles eram responsáveis pelo ambulatório, tanto para prevenção quanto para essa detecção precoce, tanto para o câncer ginecológico quanto para o câncer de mama. Eles faziam uma busca ativa, né? A intenção deles era chamar mulheres que nunca tivessem feito preventivo na vida, né? Então, eles não queriam abarcar aquelas mulheres que já tinham uma certa condição social, que já iam no médico fazer o exame. Eles queriam realmente ir atrás daquelas que não tinham esse acesso. E aí eles tinham até unidades móveis para ir atrás dessas mulheres mais no interior, em outras cidades. E além disso, eles criaram a escola de citopatologia, que também foi responsável, né? Porque ela ficava lá dentro para eles conseguirem fazer os exames, conseguirem analisar. E também essa escola de citopatologia providenciou que muitas pessoas, né, tivessem esse conhecimento na pesquisa que elas não tinham antes. E aí virou esse centro de pesquisa Luísa Gomes de Lemos, que é o nome da mãe da Sarah Kubitschek, e foi um grande marco, assim, aqui no Brasil, nessa questão de voltar a atenção para o câncer, né, para a questão da saúde feminina, que não era uma coisa muito abordada antes também. Pode passar, Sofia, por favor. E aí, gente, o que a gente quis trazer? Porque a história, ela vai continuando sendo criada, né? E, infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil, a pesquisa enfrenta muitos problemas. A gente não tem um grande incentivo, né? Seja do governo, seja de incentivo privado, para a pesquisa, né? Muitos pesquisadores em universidades federais sofrem com a falta de recursos. Então, sem a pesquisa, a gente não consegue, às vezes, entrar muito na história. Então, a gente tem que continuar, né, incentivando e conseguindo representantes que vão ir para essa parte de incentivo na educação, incentivo na pesquisa. E aí, para mostrar que o Brasil continua, né, fazendo a diferença e tentando fazer algo que seja realmente, assim, factível para a nossa população, né, eu quis mostrar para vocês essa inovação brasileira para tratar o câncer de pele. E ela foi criada lá em São Carlos, em São Paulo, né? E aí vai ser começada utilizada no SUS primeiro em São Paulo. Não sei se depois eles vão conseguir expandir, né, para o resto do Brasil. Aí eu vou só ler um pouquinho aqui da matéria que eu deixei separada para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. Deixa eu só carregar aqui no meu computador. Aí essa matéria, tá vendo, gente, é em julho desse ano. Então, assim, tem pouquinho tempo. Nossa, tá péssima a internet aqui. Agora foi. Então, aqui, ó, o equipamento ele é desenvolvido pela FINEP, né? E fabricado pela empresa MM Optics, em São Carlos. E é um dispositivo para promover uma melhor discriminação visual do câncer de pele, né? Aumentando o contraste de visualização das margens da lesão. E aí, como que funciona? É aplicada uma pomada à base de metilanitrolato, né, derivado do ALA, e aí é passado 3 horas
3 horas de contato, né? Então, você passa a pomada, passa 3 horas, e aí o composto ele é absorvido. E aí ele dá origem no interior das mitocôndrias, dessas células tumorais, à protoporfina, né? Que é um pigmento que ele é como se fosse primo da clorofila. E aí, depois que você tira a pomada dessa lesão, ela é irradiada por 20 minutos com um dispositivo, que é esse que está aí na foto, que tem uma luz LED. E aí, tipo, ela é de 630 nanômetros. E aí, essa luz, ela vai ativar a protoporfina e vai desencadear uma série de reações nessas células tumorais, né? Que vai gerar, tipo, como se fosse uma espécie reativa de oxigênio que vai eliminar essas lesões. E aí, os tecidos sadios, eles vão ficar preservados. Então, é como se fossem imagens de fluorescência, né? Para poder verificar essa resposta, né? Desse tratamento. Então, são 2 sessões fazendo esse mesmo procedimento. E aí, entre cada sessão, tem que ter 1 semana de intervalo. E aí, ele já está sendo feito lá em São Paulo, já teve mais de 2.000 lesões de pacientes atendidos e tratados através do aparelho. Então, assim, são inovações, né, que a gente quis trazer para vocês. Um exemplo delas, porque tem várias, né, que as faculdades, os institutos de pesquisa aqui no Brasil desenvolvem, que a gente vai vendo, né? Então, assim, igual a Sofia mostrou, desde o experimento com a galinha lá atrás até esses experimentos hoje, o câncer está mudando, né? É uma área que acho que a gente que se interessa, a gente vê o quanto de um ano para o outro várias coisas acontecem, são tratamentos novos, né? São novas formas de diagnóstico, mudanças em protocolos, mas justamente por estar sempre, né, nessa pesquisa, sempre nessa mudança na história. E é por isso que a gente achou importante, né, Sofia? E aí são nossas referências. E muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, gente.